Fala aí, tudo bem com você? Hoje eu vou falar de uma ação aqui que todo mundo conhece, a Localiza Rent 3. Já foi uma das ações mais queridas da bolsa, ainda é bastante querida, mas se você acompanha, assim como a gente, vem passando por um momento bastante turbulento aí nos últimos 12 meses, nos últimos 2 anos. Vou te contar no final a nossa posição em relação à Localiza, se a gente compra ou vende. Fica até o final que vai ter essa recomendação para você. Eu me chamo Henrique Cavalcante, sou analista de ações aqui na Empíricos e bora lá que eu vou te contar um pouco sobre a Localiza hoje. Começando aqui, acho que todo mundo já conhece a empresa, é uma das grandes empresas do Brasil, mas vamos ver alguns detalhes dela aqui. A Localiza ela é a maior locadora de veículos da América Latina. A gente pode dividir as linhas de negócio da operação dela entre o Rent-A-Car, que é a divisão de aluguel de carros, o GTF, que é a gestão de frotas, e os seminovos. O aluguel de carro é para pessoa física, você que vai alugar um carro da Localiza para fazer uma viagem para o Nordeste, e também para os motoristas de aplicativo, Uber 99, eles entram dentro dessa categoria aqui do Rent-A-Car. Gestão de frotas é em relação às frotas corporativas, A sua empresa não quer comprar um monte de carro ali para fazer viagem, etc. Você pode locar com a Localiza. Essas duas linhas, que é a divisão de aluguéis da companhia, elas são as principais para gerar resultado mesmo, Receita, lucro, são elas que movem a operação em termos de retorno. E temos também a operação de seminovos. A operação de seminovos, o intuito dela não é gerar lucro, ela é muito mais uma área de eficiência dentro da operação da Localiza, e é muito importante que você entenda isso para compreender os outros pontos que a gente vai passar aqui. Então, basicamente, é a unidade que ela vai fazer a compra e venda dos veículos ali. Mais algumas informações sobre a Localiza. Ela fatura aí por ano mais ou menos 30 bilhões de reais, tem uma frota de 638 mil carros, é carro pra caramba, E ela é líder do seu mercado com aproximadamente 45% de market share, E o tamanho da sua frota, só para vocês terem uma ideia, é quase 3 vezes maior do que a do segundo concorrente. Então ela é líder do mercado aí com uma margem muito elevada. E ela é aquele tipo de empresa que a gente chama de compounder. O que é uma compounder? É uma empresa que a dinâmica de crescimento dela não depende tanto dos ciclos econômicos, Tem vida própria, tem capacidade de crescer sozinha, de reinvestir com elevadas taxas de retorno, tem vantagem competitiva, E todas essas características a gente encontra na Localiza. Não à toa, desde que ela fez o seu IPO em 2005, ela já entregou mais de 5.000% de retorno aos seus acionistas, que implica aí uma multiplicação de 50 vezes do capital investido, desde a abertura do seu capital. Mas, como eu falei, nem tudo são rosas. Nos últimos trimestres, aí, nos últimos 2 anos, a companhia vem passando um período mais turbulento, que a gente vai falar agora. E em 2024, as ações da Localiza caem aí em torno de 30%, tá? Vamos entender o porquê. Vou adiantar para você que o principal vilão é esse cara aqui, ó, depreciação. Depreciação ela é uma linha, do demonstrativo de resultados da companhia. E se a companhia tem uma depreciação mais elevada, consequentemente ela tem um lucro líquido mais comprimido e, por consequência, uma rentabilidade mais comprimida também. E é isso que vem acontecendo não só com a Localiza, mas em todo o setor de locação de veículos, com a sua concorrente também, que é a principal concorrente, que é a Movida. Houve um aumento expressivo de depreciação dessas companhias. Basicamente, qual que é o cálculo da depreciação, Bem grosso modo. É o preço de compra do veículo menos a expectativa de venda, Qual que é o preço que eu espero vender esse veículo. Quanto maior esse spread, essa diferença entre o preço de compra e o preço de venda, pior para a companhia, porque a sua depreciação vai ser mais alta e tudo aquilo que eu comentei, lucro líquido menor e rentabilidade menor. O que vem acontecendo para a depreciação se elevar da Localiza é que o preço do carro usado ele descolou muito do preço do carro novo. Normalmente existe um spread, uma diferença entre os dois, só que historicamente era uma coisa mais estável, que andava meio junto. E nos últimos 2 anos, esse spread abriu, fez uma boca de jacaré. Depois da pandemia, o preço dos carros, de forma generalizada, aumentou demais, Você deve estar vendo aí que um Onix está custando quase 100 mil reais.
Em 2019 ele custava muito menos do que isso. Então, o preço tanto do carro novo quanto do seminovo, ele foi para cima depois da pandemia por um choque de oferta. Capacidade de produção das empresas caiu, né, problemas logísticos, falta de semicondutor, isso puxou o preço dos veículos para cima. Desde então, o preço do carro novo ele cai também, tem caído, só que em um ritmo muito pequeno, enquanto o preço dos carros seminovos, né, dos carros usados, caiu de forma muito mais abrupta. E isso aconteceu por alguns motivos, tá? Primeiro que a disponibilidade de crédito para comprar veículos usados, né, o financiamento alto, que a gente chama, ele caiu bastante por conta do aperto monetário, né, dos níveis mais altos de juros que nós estamos vivenciando aí nos últimos anos. E esse é um fator que ele é determinante para a demanda de veículos seminovos, né? Para a pessoa física comprar um carro, para a empresa também, que vai, enfim, comprar uma frota pequena de carros seminovos. Então esse é um grande gatilho para a demanda de carros seminovos que esteve muito comprimido até o início desse ano, né? A gente vai ver a seguir que o cenário mudou um pouquinho. O segundo ponto que a gente pode citar aqui são diversos, né? Mas estou citando os principais. A MP do carro usado também foi um determinante para abrir essa boca de jacaré. O governo, com essa MP, ele deu descontos, né, para as pessoas comprarem carros novos, e com isso, como o preço do carro novo e do carro seminovo, eles têm uma relação entre si, houve uma queda generalizada nos preços, só que o carro seminovo ele caiu muito mais do que o carro novo, abrindo ainda mais essa boca de jacaré, né? E com isso, tivemos esse efeito aqui, né, entre outros motivos também, mas esses são os principais para o aumento de depreciação em relação a esse aumento de spread do carro novo e do carro usado, né? Outro ponto também que afetou a depreciação da Localiza foi que ela está com uma frota muito mais velha, né? Ela está num ciclo de renovação, que a gente vai falar já já, mas ela está com uma frota bem mais velha do que ela tinha antes da pandemia. Só para vocês terem uma ideia, a Localiza, né, o objetivo dela é ter uma idade média da sua frota operacional de 15 a 18 meses ali. É um número que ela gosta de trabalhar. E esse número chegou a 30 meses nos últimos trimestres aí. Ela vem trabalhando para renovar a sua frota, para rejuvenescer a sua frota, que é um fator super importante para contornar esse problema, né? Conforme ela vai ficando com uma frota mais jovem, ela vai oferindo melhores preços de venda, né? Ela tem também menores custos de manutenção dessa frota. Conforme ela fica com uma frota muito velha, os custos para você manter essa frota, né? Eu sei, você sabe que carro velho dá dor de cabeça, né? Então, se você tiver uma frota mais jovem, certamente tem uma redução de custos. Esse é um dos fatores para contornar esse aumento de depreciação e, consequentemente, recuperar a rentabilidade. E outro fator é a companhia repassar preços, né? Conforme dado que a sua rentabilidade está caindo, principalmente por fatores exógenos, né? Que isso daqui não tem como a companhia controlar, né? Ela não controla preço de carro novo nem preço de carro usado. É uma coisa exógena, externa à operação. Então as coisas que estão na mão dela para recompor a rentabilidade é isso daqui. A renovação da frota, que a gente já falou, e o aumento de preços. E esses dois pontos ela vem tocando muito bem nos últimos trimestres, no terceiro tri também, que a gente vai falar já já, mas ela vem repassando preços, crescendo bastante o ticket médio das suas tarifas, né? Repassando isso para o consumidor. Pelo segundo tri ter sido um trimestre tão ruim, né? O que a gente chamou aqui na Empíricos de um trimestre de ajustes, havia uma grande expectativa do terceiro tri para ver se o pior tinha ficado para trás e se a Localiza poderia mostrar perspectivas mais positivas à frente, e foi isso que aconteceu no resultado do terceiro trimestre, tá? Indo aqui para o top line, né, para a parte de receita, a gente continuou vendo uma tendência bastante positiva, assim como nos últimos trimestres, em relação àquilo que está na mão da companhia, né, o que ela consegue fazer, que é aumento de preços e fundamental, sem perder volumes. Ela aumentou preço e aumentou o volume, né, de diárias. No terceiro tri, as vendas foram 30% maiores do que no terceiro tri de 2023, né, ali na comparação anual. E de janeiro até outubro, as vendas de veículos, aí falando no Brasil, né, as vendas de veículos,
elas superaram o que foi o mesmo período em 2021, que tinha sido o maior da história. Então, venda de veículos está muito quente, o que é muito bom para a Localiza, tá? Então, a empresa reportou um aumento de margens bastante interessante, né, e acima do que o mercado estava esperando, crescimento de receita, e tudo isso se traduziu no aumento de rentabilidade, que é esse indicadorzinho aqui, o ROIC Spread, que é a métrica de rentabilidade que a gente gosta de acompanhar na Localiza, que diz basicamente o seguinte: o quanto a companhia consegue gerar de retorno acima do seu custo de capital, né? Historicamente, isso ficou em torno de 5 a 8 pontos percentuais. Em 2024, por conta de todo esse cenário adverso que a gente conversou aqui, e por causa desse cara, do aumento da depreciação, principalmente, esse ROIC Spread ele foi para 4 pontos percentuais, então abaixo do alvo da companhia aí que ela considera saudável. E no terceiro TRI, ele já saltou para 5,5 pontos percentuais. Então já dentro desse range considerado ideal pela companhia, né? Então, na nossa visão aqui, foi um resultado super positivo para a Localiza. E vamos falar de perspectivas agora, porque eu acho que os próximos trimestres também serão positivos, tá? Eu acredito que a companhia deve entregar novos resultados positivos, seguindo o que a gente viu no terceiro TRI, com mais aumentos de preços, mais aumentos de volumes e uma maior venda de veículos, né, seguindo esse movimento de renovação da sua frota. Um dos motivos que eu acabei esquecendo aqui de mencionar, né, o porquê que está crescendo tanto essa venda de veículos. A torneira de crédito para você comprar veículos, ela abriu de forma substancial no Brasil, né? Apesar da gente ainda estar em um patamar de Selic muito elevado, o financiamento alto ele tem crescido dentro da carteira de crédito dos bancos e esse tem sido o principal gatilho para as pessoas comprarem, né, veículos usados e contribuir para a Localiza conseguir renovar a sua frota, né? Quando a gente acompanha alguns indicadores, né, de acessibilidade da locação do veículo, como, por exemplo, a relação entre a tarifa média e o salário mínimo, a relação entre a tarifa média de locação e a parcela de um financiamento, né, de compra de um veículo, ela ainda está em patamar bastante atrativo, né? Então, que corrobora para a visão de que ainda tem espaço para a Localiza continuar repassando preços sem bater no volume, né? Manter pelo menos os seus volumes estáveis, se não continuar crescendo. Então, esses dois fatores, eu acho que continuaremos vendo aqui nos próximos trimestres, tá? E, consequentemente, veremos uma continuidade nisso daqui também, na queda nos custos de manutenção, e acaba sendo uma soma de várias coisas, né? O top line indo bem, a Localiza ficando com uma frota cada vez mais jovem, né? Contribuindo para a estabilização da sua depreciação. Eu acho que já é super construtivo aí para a Localiza para os próximos trimestres, né? Além do operacional, que deve continuar robusto na nossa visão, o preço dos carros seminovos, eles têm caído de acordo com o histórico, né? Não mais essa queda abrupta dos últimos 2 anos. Então, mostrado uma relativa estabilidade em relação ao passado recente, o que é super positivo para a companhia. Vamos lembrar que se o preço do carro seminovo cair demais, isso é ruim para a Localiza porque ela é uma vendedora de carro usado, né? Então é importante que essa boca de jacaré ela não continue abrindo. Então temos visto preços de carros seminovos mais estáveis. E o terceiro ponto é o valuation atrativo, né? Claro que tem um desconto aqui por toda a incerteza que ainda existe no case, a gente já vai falar dos riscos, e por conta desse passado recente mais conturbado, mas aliando essas perspectivas mais positivas, um cenário pelo menos de curto prazo, de preço de carro seminovo mais estável, eu acho que comprar uma empresa como a Localiza, com todas essas qualidades, né, tem um potencial de crescimento bastante robusto ainda na minha visão, comprar ela por 12 vezes os seus lucros para 2025, eu acho que é um patamar bastante atrativo para aquele investidor que tem uma visão de médio e longo prazo, né? E para fechar, vamos para os riscos. Claro que toda tese de investimento ela tem os seus riscos e no caso da Localiza não é diferente. A companhia ela precisa continuar repassando preços, né, para aumentar o seu ROIC spread, recompor a sua rentabilidade e, eventualmente, apesar né, desses argumentos que eu trouxe, de que não parece que vai bater na demanda, nos volumes,
Isso é uma coisa que a gente tem que ficar acompanhando resultado a resultado, né? Porque pode acontecer, e se tiver uma queda abrupta de volumes, certamente é um risco elevado para a tese de investimento. Outro ponto é a expectativa de uma Selic mais alta, né, para o próximo ano. Como vocês muito bem devem saber, a gente retomou o aperto monetário, né, o aumento da Selic. E isso é negativo para a Localiza, porque o seu custo de capital aumenta, né, assim como para todas as empresas, então a sua rentabilidade, o ROIC spread, ele fica mais comprimido, e também porque a Localiza ela é uma empresa de capital intensivo. Pensa o tanto de capital que você precisa para renovar uma frota desse tamanho, né? Claro que ela não renova tudo de uma vez, mas precisa de muito dinheiro, e naturalmente ela roda com uma alavancagem financeira um pouquinho mais elevada. E esse cara aqui é o principal, né? Preço do carro novo e do carro seminovo, que é aquela questão que a gente comentou aqui da boca de jacaré, né? Do spread entre o preço do carro novo e seminovo. Se o preço do carro seminovo voltar a cair em um ritmo mais acelerado, não acompanhado pelo preço do carro novo, a depreciação da Localiza vai subir, né? Então qualquer movimento que amplie essa boca de jacaré é bastante negativo para a companhia. E como são muitas moving parts, né? São vários fatores que influenciam essa relação de oferta e demanda, e consequentemente o preço dos veículos novos e seminovos, é uma coisa que a gente monitora trimestre a trimestre também, mês a mês, e acho que é a principal incerteza, né? Bom, para finalizar aqui, eu queria te convidar a fazer um teste grátis de 30 dias para nossa série aqui, As Melhores Ações da Bolsa. Na série, nós temos, além da recomendação de compra de Localiza, mais 3 empresas que nós acompanhamos aqui diariamente, os resultados, expectativas, atualizamos o modelo, fazemos relatórios bem completos para os nossos assinantes e você pode acessar tudo isso por 30 dias por apenas R$1. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado aqui sobre essa mini aula sobre Localiza e a nossa recomendação de compra. Um abraço e bons investimentos!